Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência da PUC, a área que está localizada no campus Marquês de Paranaguá. Nem todo mundo conhece mais a PUC Monte Alegre, mas a Marquês de Paranaguá é uma pequena ilha verde do outro lado da Consolação, perto da Praça Roosevelt, onde funciona a área de exatas, e a PUC mantém lá a área de pesquisa e ensino em História da Ciência. Nova Estela é um programa semanal que traz para o público um debate, uma discussão sobre a nossa ciência, a ciência que invade o nosso cotidiano, a vida no século XX, no século XXI, e que tem raízes muito antigas e também tem aí uma perspectiva que a gente procura explorar num debate, tendo cada semana um convidado, muitas vezes professores da própria instituição, da PUC São Paulo, mas hoje temos um convidado muito especial, Juliano Speyer, que é formado em Antropologia Digital, acertei? Acertou. Antropologia Digital, ele se formou há pouco tempo na Inglaterra, depois ele vai nos contar como é que é esse curso, né? Afinal, pouca gente, mesmo aqui do nosso mundo do canal universitário, ainda não conhece essa área da Antropologia Digital. Mas eu queria apresentar o Juliano, inclusive, que é alguém com quem eu trabalhei no início dos anos 2000, né, da primeira década do século milênio, num projeto muito bacana. O Juliano já militava nessa área de redes e comunidades digitais, sociais digitais, com um programa, um projeto Leia Livro, né, onde a gente colocou durante alguns anos aí no ar mesmo, porque além da plataforma digital, a gente tinha um programa na rádio, né, e a gente conseguia reunir pessoas do Brasil inteiro lendo, né, era um projeto de incentivo à leitura, lendo e comentando, dando dicas de leitura, né. Juliano, vamos começar pelo final, né? O que é antropologia digital? O que você é formado? Apresente-se aqui para o nosso público. Primeiro, muito obrigado. Sabe, é uma alegria trocar ideias com você, que é uma pessoa com quem a gente já tem interlocução há 20 anos, né? Desde o América 92, que a gente faz 20 conhece, anos agora, né? Desde o departamento... Explica para o público, então, né, o que foi o América 92. A América 92 foi um evento que convidou a comunidade acadêmica, né, principalmente nas ciências humanas, a repensar o descobrimento, a chegada dos europeus na América. Por isso estava fazendo ali 500 anos da chegada do Colombo à América, e houve esse grande congresso que aconteceu em alguns lugares do Brasil e também, principalmente aqui em São Paulo, envolvendo a PUC, envolvendo a USP também. O Zé Luiz foi o tesoureiro e organizador. E você cuidava da moçada. E eu era peão na época da graduação, e a gente se divertiu muito. Assisti poucas palestras, mas foi muito divertido. Pois é, quem ficar interessado, né, ainda não está digital, a gente precisa providenciar isso, né, Juliano? Mas o América 92 deixou um legado muito bacana, eu uso muito nos meus cursos, né? Que são 9 volumes, tinham 9 áreas temáticas, incluindo a história da ciência, né? Com os anais de tudo que foi apresentado. Então é uma coleção de 9 volumes, poucos congressos no planeta Terra conseguiram essa façanha, né? de ter o número de trabalhos apresentados, né? Acho que 1.500, 2.000 trabalhos, né? Ou até mais, não sei, e eles estarem publicados em papel, e essa coleção, aqui nas bibliotecas da PUC, a gente encontra, da USP com certeza, estão disponíveis, como ele falou, né? Numa reflexão muito oportuna, né? Repensando o que foi 1492, a chegada, né, dos europeus na América, visto 500 anos depois, em 1992. Né? Eu não me lembro de ter visto um congresso tão exuberante de perspectivas, né? A nossa escola, o Departamento de História da USP, parou, enfim, durante toda essa temporada. Todos os estudantes tiveram envolvimento, ou assistindo, muitos trabalhando. Então foi... A gente tinha um exército de monitores, foi muito bacana. Um exército de monitores, foi uma experiência de troca incrível. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro, fizemos o América 92 no Rio. É verdade. E depois, não sei se você foi também conosco, para Buenos Aires, num segmento menor, que foi o Sefarado 92. Daí era um pouco mais focado na questão judaica,
expulsão dos judeus da Península Ibérica e a chegada na América, né? Mas eu também nunca participei de um congresso que teve 3 sedes, né? Uma semana em São Paulo, uma semana no Rio e mais um fim de semana prolongado em Buenos Aires. Né? Deixou 9 livros, trouxe gente do mundo inteiro. Né? A história da ciência, a nossa área, até talvez por eu estar sentado ali na tesouraria, a gente deu uma força grande para a área. Eu vou te falar, com o nível da seleção dos professores, não teve nenhum outro congresso no mundo, na história da ciência, que pôs todo mundo junto, né? Que tinha recursos para trazer gente da Europa, Oriente Médio, América Central, quer dizer, o planeta inteiro, onde tinha história da ciência, a gente trouxe alguém legal. Foi muito especial. Bom, daí a gente trabalhou junto lá, depois passou aí 10 anos. 10 anos trabalhamos no Leia Livre. Né? No Leia Livre e estamos aqui ensaiando novidades para o 2012. Quem sabe. Então, a antropologia, acho que contando um pouquinho a história de onde eu vim, que é o Departamento de História, eu me senti ao mesmo tempo muito interessado pela questão das pessoas, da sociabilidade, enfim, como que a gente se organiza enquanto sociedade, mas ao mesmo tempo não me identifiquei com o curso, então saí por aí pela vida, né? E na metade dos anos 90 caiu no mundo, né, a bomba da internet, enfim, ela se tornou em 95 uma realidade para o brasileiro, que você podia contratar um serviço de acesso, que naquela época era por telefone, fazia um barulhinho engraçado, né? E daí você acessava aquilo dali e eu fiquei absolutamente apaixonado pela aquela ferramenta. Comecei a bater na porta de pessoas para tentar me transmutar de historiador em alguma coisa que fazia internet, que eu não sabia o que era direito. Acabei me tornando jornalista, entre aspas, desse meio e fui me colocando ali naquilo que, para mim, chamava mais atenção, que é essa experiência que a internet propicia de pessoas sem uma organização central construírem coisas juntas, né? E que a gente, às vezes, põe o nome de colaboração. E isso, na época, enfim, não tinha curso universitário nenhum, nem se sonhava, né? Era uma coisa que ainda borbulhava no chão da cultura, né? Não tinha sido transformado em conhecimento formal ainda. E nesse contexto todo, eu vivi uma experiência de aprendizado exuberante mesmo, né? Que você, estando trabalhando na área, você vivia em contato com programador, com designer, enfim, todo esse grupo de profissionais que naquele momento inventava a internet, né? E pensava, por exemplo, como é que fazia chat com celebridade. Você não tinha uma receita pronta, você podia ir testando até você encontrar uma solução que gerasse um resultado mais interessante. E daí passou a bolha da internet, né? No final dos anos 90, muitas empresas faliram. Para quem não sabe, a bolha da internet foi esse momento em que o mercado estava tão aquecido com as ações das empresas de internet tão supervalorizadas que teve uma quebradeira total, as pessoas começaram a vender as suas ações e no final das contas muita gente ficou desempregada, muita empresa fechou. Isso foi no final dos anos 90, começo do 2000. Isso foi a quebra do .com, eu lembro, né? Exatamente. Assim que foi conhecida, porque, só para detalhar um pouquinho a história interessantíssima que o Juliano está nos contando, né? No começo dos anos 90, né, o que existiu no primeiro momento era e-mail. Né? Acho que o e-mail foi o primeiro momento da internet. O e-mail, como até hoje, né, a gente manda, a pessoa abre, a pessoa manda, você abre. Você pode mandar para uma lista, mas não há uma interatividade online. Né? Nunca houve no e-mail. O e-mail é o e-mail, é uma carta, né, que virou digital e que corre os cabos, satélites, ondas e tudo mais. Logo junto ao e-mail vem o que você falou, vem o .com, vem o site. Né? E esse é o momento que começa esse crescimento que vai dar na bolha do .com, que é o site que você trabalhava era o Star Media? Star Media. A internet começou com e-mail, né? Na verdade. É curiosa a história da internet, não quero abrir mais uma bolha de conversa aqui, mas a internet surgiu por engano, não sei se você sabe, Zé. É curioso,
porque os americanos preocupados com a questão do Sputnik, os soviéticos mandando foguete, né, enfim, com satélites passando sobre a cabeça dos americanos, aquela paranoia dos anos 50 nos Estados Unidos, 50 e 60, né, da Guerra Fria. Guerra nuclear. Com a perspectiva da guerra nuclear, a crise dos mísseis, né, em Cuba. E nesse contexto todo, o governo americano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, criou um projeto chamado ARPANET, que tinha por objetivo juntar os computadores de algumas centrais de computação entre universidade e governo, né? Tanto que, você se lembra, a internet chegou no Brasil pela USP, né? Não por acaso, porque existia essa integração com centros de produção de conhecimento. Mas a função era de defesa. Eles queriam ter um mecanismo que possibilitasse que, sendo o país atacado por mísseis, aqueles dados pudessem ser preservados por uma rede, né, que fizesse, enfim, esse link entre os grandes computadores, de maneira que o país não parasse, né, nessa situação de ataque. E daí um cientista, um engenheiro do MIT que estava trabalhando nesse projeto, levou do MIT um programinha para trocar e-mails, né, e instalou informalmente na ARPANET. A ARPANET não tinha essa finalidade. E por isso que, se você for procurar, por exemplo, na Wikipédia, não existe um inventor para a internet. Ninguém teve a ideia da internet. A internet emergiu. E, curiosamente, 2 anos depois, 70% do tráfego de dados da ARPANET era por e-mail, né? E não especificamente por esse negócio da pessoa mandar e-mail um para o outro, mas porque o e-mail ele possibilita a conversa em grupo. E esse é o grande diferencial da internet enquanto plataforma de comunicação, né? Ela possibilita uma coisa que até então era praticamente impossível. Você tinha no rádio PX, aquele rádio amador, né? Que é você ter a interatividade do telefone e, ao mesmo tempo, você conseguir falar com grupos de pessoas ao mesmo tempo, que é o que a televisão, o rádio, o jornal fazem, né? Surgiu justamente do e-mail. Mas depois dessa história do .com, voltando ao que a gente estava falando antes, que a gente gosta de abrir várias janelas de conversa ao mesmo tempo, o mercado se tornou mais agressivo, eu acho, comercialmente, no sentido de transformar o que era, enfim, a promessa da internet em efetivamente lucro, receita, e nesse processo a ideia de colaboração, de compartilhamento de conhecimento, acabou se tornando uma espécie de, sei lá, logo de venda, né, uma espécie de chamariz para vender a internet, né? Então, essas coisas acabaram, eu acho que nesse processo, sendo muito banalizadas, nessa tentativa, eu acho que muito forte de vender a internet. E isso foi, acho que, me desinteressando do ambiente comercial da internet. Então já existia menos possibilidade da gente aprender no trabalho como a gente aprendia sempre. E, enfim, o que imperou durante muito tempo, acho que até hoje, de certa forma, são esses chavões, né? A democratização do conhecimento, as pessoas colaborando umas com as outras livremente. E que eu acho que, para mim, estando ali dentro e tendo visto, né, essa indústria crescer, eu sentia que a gente poderia dar mais profundidade para esse debate, né? Que era um debate que ele tinha um propósito meramente comercial, né? Era sempre ufanista, a internet redentora, né? Uma noção da internet como essa coisa de jovem, nerd, tecnofílico, né? E que enfim, abraça esse conhecimento. E nesse contexto, a antropologia apareceu para mim como uma possibilidade de viver mais profundamente essas indagações que fazem a internet ser interessante, está criando tantas transformações. Por que a antropologia? Porque a antropologia ela estuda essas estruturas mais primordiais de sociabilização do ser humano, né? O gênero, o kinship, né, que são os vínculos familiares, etc, etc. A antropologia está meio que no meio do caminho entre a psicologia que estuda o indivíduo e a sociologia que estuda as massas, né?
ali no meio do caminho você tem família, você tem clãs, etc., e que é muito a praia da antropologia e que, ao longo do século XX, deixou de ser focada nas populações ditas primitivas e ganhou o mundo, né? A antropologia acho que uma ferramenta de trabalho, em muitos sentidos, que ajudou muito, inclusive, pesquisa de opinião, a construção, né, de pesquisas de mercado, contribuiu com técnicas, por exemplo, a técnica principal dela, que é a observação participante, que você fica no lugar em que você está pesquisando e você aprende estando e fazendo com as pessoas que você está estudando, né? Então, a ideia da rede social, que é o que funda essa possibilidade de interação, ela também está no centro da atenção do antropólogo. E no começo, aí, em 2010, a UCL, que é a University College London, lançou o primeiro programa, esse programa que chama Antropologia Digital, que, enfim, eu me matriculei com altíssimas expectativas e que eu saí de lá com as minhas expectativas completamente superadas, porque eles me deram, eu acho que muito do que eu esperava, que era um caminho de saída para esse discurso repetitivo e monótono sobre a internet, um discurso que é sempre ufanista, sempre bonito, sempre agradável, né, que limpa o que não é agradável para debaixo do tapete. Não se fala, por exemplo, que 70% da internet é pornografia e N outros problemas que a internet traz para a gente e que não entram dentro dessa conversa. Então, é um programa sobre antropologia, né, explicitamente sobre antropologia, e eu acho que ele coloca a palavra internet ali simplesmente para indicar para as pessoas que acham que a antropologia estuda só índio, né, que a antropologia ela tem, enfim, uma possibilidade muito rica de oferecer respostas interessantes, relevantes, inclusive comerciais, de insights para quem está estudando a internet. Então foi... Enfim, Deixa eu te fazer uma pergunta típica para um mestrando, né, que terminou, um mestre, né, que terminou seu mestrado, né? Que você estudou, você em particular, né? Sempre é legal dar uma olhada no tema, pesquisa, né? no tema da pesquisa particular do nosso convidado aqui. Eu estudei, Zé, um assunto que está intimamente ligado com a questão da internet, que é a questão do aprendizado informal, né? A gente tem há 150 anos essa instituição que a gente conhece hoje, que a gente, aliás, está nela aqui, que é a escola, né? Então, na escola você tem esse espaço separado hierarquicamente entre o que detém o conhecimento e o que carece do conhecimento, e isso vem, enfim, dentro de um modelo de educação criado durante a Revolução Industrial, provendo o mundo, enfim, de seus futuros formadores, né, nas áreas diversas. Agora, antes de 150 anos, né, mais ou menos do século XIX para trás, como é que a gente aprendia, né? E durante os anos 70, uma pesquisadora em particular chamada Jean Leive, que é uma antropóloga que estuda educação da Universidade da Califórnia em Berkeley, levantou essa questão, a questão do aprendizado, apprenticeship, né? Porque ela e outras pessoas ligadas à própria instituição e à Xerox PARC, que era o centro de pesquisas da Xerox, enfim, um núcleo absolutamente importante para a história da computação, inventou o computador pessoal, só para dar um exemplo da importância da colaboração deles, né, para a nossa indústria. Eles suspeitavam que nessa noção de aprendizado, que é uma noção datada pelos educadores, havia muito mais coisa ali do que a princípio estava dito. Que você pensa em aprendizado, você pensa nessa relação entre mestre e discípulo, né? O mestre oferecendo o seu conhecimento para o discípulo e o discípulo paga trabalhando, né? E a gente pensa aí nas oficinas da Renascença, dos pintores, né? Que os sujeitos iam aprender com os mestres. E esse grupo começa a questionar alguns elementos dessa noção.
por exemplo, que o aprendiz não necessariamente aprende com o mestre. Aliás, raramente aprende com o mestre, ele aprende com seus pares. Eles notam que existe um processo que vai da entrada dessa pessoa na periferia do sistema, quando ele é um novato, um iniciante, em direção ao centro desse sistema, né? Eles notam, por exemplo, que, além disso, que muito desse aprendizado acontece fora dos espaços de troca comercial, quer dizer que a gente aprende dentro dessa dinâmica em muitos outros ambientes fora dessa da escola. Dessa noção, não da escola aí, dentro dessa dinâmica de criação de conhecimento nas oficinas, né? A gente aprende em outros ambientes também. E a internet, aí já fazendo o link com o meu assunto, a internet é um grande exemplo disso, né? Eu estava falando aqui agora há pouco de como eu aprendi durante os meus primeiros anos trabalhando na indústria da internet. E a gente vê isso hoje em muitas situações, por exemplo, como é que você aprendeu a tuitar, Zé? Tuitando. Vendo outras pessoas fazer, imitando essas pessoas, enfim, e trocando ideias com essas pessoas que são os seus pares próximos ali. E isso acontece, se você for olhar um exemplo puro desse processo de aprendizado, você encontra, por exemplo, no site Flickr, que é um site para gente que gosta de fotografar. Então você vê um sujeito que tira uma foto bacana, imediatamente você tem ali embaixo uma série de pessoas perguntando que câmera você usou, como é que você fez essa exposição, como você regulou a sua câmera, né? Então eu estudei esse assunto, né, de como as pessoas aprendem dentro de um espaço informal, desestruturado, né, sem a presença necessariamente dessa divisão entre dono do conhecimento e, né, a pessoa que carece do conhecimento, e aplicado especificamente a um ambiente que é o que eu ainda estou muito ligado e interessado, que é o YouTube. Quem, enfim, se envolver um pouquinho mais com o YouTube sabe de uma categoria de vídeos que existe no YouTube, que são os tutoriais, por exemplo, né? Então, o sujeito ele conhece um determinado assunto, muito melhor do que ele, muito mais fácil, rápido, prático para os dois lados, para quem quer ensinar e para quem aprender. Em vez dele escrever o passo a passo, ele mostrar, olha, esse daqui é o meu telefone. Meu telefone funciona assim. E daí ele vai... O tutorial é simplesmente isso, é uma gravação de uma rotina de um determinado processo. E esse foi o assunto da minha pesquisa. Foi o aprendizado informal dentro desse ambiente do YouTube. Muito bom. E eu estava lembrando, Juliano, por isso que eu falei aquela hora da escola, né? Que cada um deve ter, não sei se tem um tweet que aconteceu mais explosivo, né? E esse tweet não é meu, né? Eu estava tweetando uma palestra de uma espanhola, Pilar Pérez, do Ministério da Educação da Espanha, que veio no Brasil basicamente debater a Biblioteca do Futuro, né? Eu trabalho, como você sabe, muito ligado a incentivo à leitura, e uma das questões, né, eu estou abrindo biblioteca em cidades brasileiras que ainda não tem biblioteca. E ao mesmo tempo a gente está discutindo o que vai acontecer na Biblioteca do Futuro quando, isso é um assunto para um outro bate-papo nosso, quando os livros virarem digitais, né? Mas essa Pilar veio da Espanha, e por que ela tem um papo muito legal? Porque ela começou primeiro numa das províncias autônomas da Espanha, né? Não foi no governo federal, depois ela se vendeu para o governo federal e foi trabalhar no Ministério da Educação. Ela começou com sites, né, onde ela conseguia principalmente jovens da periferia, de regiões que também tem na Espanha conflagradas, com problemas, drogas, tráfico e tal, enfim, se interessarem, ele chama ler.es, né? Ler em espanhol, ler.es, que é a Espanha. Esse site dela, né, tem música, tem fórum, tem uma série de coisas, né? E ela falou uma frase naquele dia que eu tuitei, e até hoje, né, isso foi em 2010, de vez em quando eu retuito de novo, foi parar no Estadão Papel como a tuitada da semana, que é assim, escolas geograficamente, né, conceitualmente, do 19, como você falou, isso da Revolução Industrial, Inglaterra, na Alemanha, tudo, e elas vão configurando um modelo de fábrica, de produção e de ensino, exatamente o que você explicou, só que ela focou na geografia da sala de aula, né, o mestre, os alunos sentadinhos e tal.
Isso é do século XIX. Ela põe um PowerPoint assim que você vai enxergando a nossa escola, como a gente tem aqui na PUC, e ela vai casando exatamente com uma sala de aula que ela pega uma foto, uma pintura do século XIX. Professores do século XX, somos todos nós, que ninguém ainda se formou professor fora do século XX, e alunos do XXI. Então ela brinca dizendo assim, nós estamos com 3 séculos encavalados num momento histórico onde o ensino e a educação está, de certa forma, sendo questionado, né? Ele já vinha sendo questionado nos anos 60, antes da internet, enquanto instituição da sociedade, né? E a partir da internet, como o Juliano nos mostrou e pesquisou no seu mestrado, né? Nasce um outro canal para a gente pensar uma transformação da educação. Mas tudo isso a gente vai ter que discutir em futuros programas Nova Estela, porque o nosso tempo já está terminando. Eu queria agradecer muito o Juliano Spaia, com quem eu interajo há tanto tempo. Fico contente que você siga aí realizando coisas, né? E seguindo nessa vanguarda, né? Não só no fazer a internet, mas agora também numa reflexão teórica, acadêmica, né? Espero que tudo isso junto auxilie esse processo de transformação. E a gente aqui no Nova Estela sempre costuma dizer, né, que assim como novas estrelas surgiram há séculos e séculos atrás e mudaram a cabeça as pessoas, né, na Renascença, no final da Idade Média, agora, né, no século XXI, novamente pintem, né, novas estrelas, novas estelas no céu, na mente das pessoas, e a gente possa seguir, né, numa nova transformação social.